diferente. A gente vê que o milagre acontece na nossa vida. Eu digo por mim mesmo, por experiência própria. Quantas vezes eu debochei com meu esposo aqui para a igreja? Viado, não sai da igreja. Eu queria ver um futebol, eu queria às vezes sair, E inventou uma desculpa para tudo, menos para vir à igreja. Isso porque a nossa fé é muito pequena. A gente muitas das vezes duvida de muitas das coisas. Mas quando a mulher é perseverante na fé, ela dobra o joelho e se prostra para Deus, de pouquinho a pouquinho ela vai fazendo com que o milagre vai acontecendo na vida de nós homens. É muito difícil, mas não perca a esperança, nós temos jeito sim. Podemos ter difícil, cabeça dura, mas quando Deus toca, a gente vem. Aos poucos também eu vim voltando, escutando o Padre Marcelo, escutando o Padre Reginaldo, aos pouquinhos voltando para a igreja, participando de uma pequena obra, mas Deus vai tocando no coração da gente. Esse mar revolto estava, o mar revolto é a nossa vida. O mar revolto, o barquinho, somos nós que estamos no mar revolto da vida. Nós que precisamos que Jesus Cristo faça a obra na nossa vida. Nós precisamos que Ele nos modifique. Nós passaremos sim por tormentos, por tribulações, por desesperos, por angústias, por medos, mas quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele nos transforma e Ele faz a obra. Você pode ver que quando Pedro saiu do barco e começou a caminhar, indo ao encontro de Jesus, ele mostrou ousadia, ele mostrou coragem, ele mostrou que ele não tinha medo da morte. Ele mostrou uma coisa muito forte, foi a fé em Deus. Ele teve fé, ele confiou. O que a Bíblia fala? Se nós tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda, a gente vai longe. O grão de mostarda é uma coisa minúscula, mas ele se torna uma árvore de 3, 4 metros de altura, uma força muito grande. Você não acredita de onde saiu aquela árvore. Assim somos nós. Se nós tivermos fé e confiarmos, nós também iremos longe na presença de Cristo. Mas você pode ver que quando Pedro titubeou, ele olhou e duvidou, ele começou a afundar. Por que ele começou a afundar? Porque ele fraquejou na fé. Ele desviou o olhar de Cristo. Quantas e quantas vezes nós começamos um projeto na nossa vida, temos fé que aquilo vai dar certo, que aquilo vai para frente, mas no caminho a coisa dá errado, a gente desanima, a gente fica desesperançoso. Por quê? Porque nós desviamos o olhar de Cristo, nós perdemos o foco naquilo que nós iremos fazer. Nós temos que ter foco em Cristo e acreditar sempre que aquilo vai dar certo. Quando nós confiamos e colocamos na mão de Cristo e não tiramos, botamos ali: Jesus, está em suas mãos, eu creio em Ti, eu confio em Ti, eu tenho fé que vai dar certo, Senhor. Já deu certo, você teve um pensamento positivo que aquilo ia dar certo, você colocou nas mãos do Senhor o seu projeto e Ele abençoou quando você faz isso. Então foi o que Pedro fez. Pedro teve fé que caminhou sobre as águas, mas no desânimo, na desesperança, ele afundou. Quando a gente afunda, Jesus ali está para nos estender a mão e falar: vem, eu estou aqui. Ele nos pega no braço, Ele nos carrega no colo, Ele nos prende e nos põe de pé novamente. Quantas vezes em nossas vidas as tribulações vêm e nós desanimamos? O desânimo vem e nós caímos. O luto vem e nós nos afundamos. A tristeza vem e nós choramos e não colocamos no colo de Jesus. A gente tem sim que colocar nas mãos do Senhor. Ele é aquele Jesus que Pedro gritou e socorreu. Ele é aquele Jesus que nós vamos gritar e Ele vai nos socorrer. Ele vai nos dar a mão, vai nos colocar de pé e vai nos acompanhar na nossa caminhada. Basta que nós tenhamos fé e tornemos nosso caminho de certeza, de amor, de coragem e de ousadia no Senhor. Quando nós fazemos isso, tudo dá certo. Por isso, nós precisamos ousar, precisamos ter a iniciativa de ir ao encontro do Senhor, abrir o nosso coração, saber qual é a vontade de Deus para nós e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça em mim segundo a vossa vontade. Porque Deus, Ele não é um Deus que arruma a porta. Deus, Ele bate
e pede a sua permissão para poder entrar no seu coração e fazer morada. Faça o caminho até tu sobre as águas. Pode ver que os discípulos ficaram assustados, achando que era um fantasma. Mas não, era Jesus caminhando sobre as águas. O mar, nesse evangelho, ele representa as coisas ruins, as trevas, a morte, as tribulações. E Jesus caminhando sobre as águas, ele quer dizer para a gente que ele tem poder sobre as trevas, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre o medo, sobre as nossas tribulações. Basta que a gente confie nele, que a gente entregue o nosso coração, que a gente acredite, que a gente tenha fé. Você pode ver que nesse evangelho tem 3 palavras que Jesus fala para a gente aqui. É o quê? Coragem, sou eu, e não tenhas medo. É o que ele fala para a gente, coragem, não tenhas medo, seja ousado. Se a gente não tiver ousadia na vida, a gente não tem fé. Se a gente não tiver coragem, for uma pessoa medrosa, a gente não tem fé. Quando a gente segue a Jesus Cristo, ele põe uma coragem na nossa vida muito grande. Ele põe uma ousadia de a gente fazer coisas que muitas das vezes nós não acreditamos. Ele faz com que o impossível se torne possível na nossa vida. Aquilo que é pequeno diante dos nossos olhos é muito grande para Deus. Ele nos transforma, ele nos muda. Ainda mais nós, homens. Hoje nós fizemos questão de colocar somente pais, mudar somente homens, porque nós homens somos mais cabeça dura, né? A gente muitas das vezes volta para Deus, não pelo amor, mas pela dor, não é verdade? Muito mais pela dor. Muitas das vezes as mulheres são mais tementes a Deus do que nós homens. Elas nos cutucam, nos puxam para frente. Muitas das vezes nós duvidamos, muitas das vezes nós somos irônicos, muitas das vezes nós somos debochados, chamamos a mulher de beata de igreja, né? Mas a gente não vê que a fé da mulher é muito grande. Quem nos coloca de pé é a mulher que tem por trás da gente. É a nossa mãe, é a nossa esposa, é a nossa irmã. São as mulheres que estão sempre puxando, nos puxando pela fé. E muitas das vezes não acreditam. Mas Deus está em todos os momentos nos colocando à prova. E todas as vezes que as mulheres oram, dobram seus joelhos pela gente, a gente tem Deus para nós e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça em mim segundo a vossa vontade. Porque Deus, Ele não é um Deus que arruma a porta. Deus, Ele bate e pede a sua permissão para poder entrar no seu coração e fazer morada. Nós é que temos que dar o primeiro passo. Nós é que temos que abrir o nosso coração e pedir para o Senhor fazer morada em nós. Se assim nós o fizermos, a nossa vida será muito mais tranquila. O caminho de Cristo não é fácil. Não teremos só alegria, teremos sabores, incertezas, desamor, tribulações, mas quando Deus está conosco, tudo fica mais suave, tudo fica mais tranquilo e tudo fica mais leve na caminhada. Basta acreditar, ter fé, ter ousadia, ter coragem e abrir o coração para Deus, como Pedro fez. Pode ver que Pedro, apesar da sua grandiosa fé, ele titubeou também. Mas também Pedro negou a Cristo 3 vezes. Você imagina, os discípulos que andavam com Cristo, que estiveram presentes aqui na terra, muitas das vezes não tinham tanta fé assim, às vezes duvidavam. Imagine nós que não caminhamos com Cristo. Nós não vemos a Cristo, nós apenas sentimos Cristo em nosso coração. Então a nossa fé tem que ser muito maior, né? Para poder acreditar. Mas com fé, com esperança e com amor, Deus nos põe de pé, Ele nos carrega no colo e nos leva à frente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.